Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje o tema é, bom, é incontornável. Inteligência artificial, especialmente a generativa, a GenAI. Exato. O impacto dela tá em todo lado, mas talvez de forma mais assim intensa no setor financeiro. Sem dúvida. Tem até uma previsão bem forte do especialista Danilo McGarry. Ele sugere que, olha só, em 15 anos a gente pode ter só uns 100 tipos de empregos, todos ligados a construir, ensinar ou usar a IA. É uma afirmação que faz a gente parar para pensar, não é? Mas reflete bem a velocidade incrível das mudanças. Estamos, sem dúvida, entrando numa nova era de produtividade. Uhum. Mas, claro, uma que também traz desafios. Desafios bem complexos, precisamente. E é isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Como a IA está a remodelar as finanças. Vamos olhar para as oportunidades, que são muitas, mas também, né, para os obstáculos práticos e os riscos. E para esta conversa, a gente baseou-se em várias fontes. Temos análises de especialistas como o McGarry, relatórios globais importantes como o da KPMG sobre IA nas finanças, Certo? artigos da Wolters Kluwer focados em detecção de fraudes, que é um ponto crítico, perspectivas de associações aqui do Brasil, como a Umbima, e até pesquisas acadêmicas da UFRGS sobre os aspectos práticos. Ótimo. A nossa missão aqui é tentar destilar o que é mais importante disso tudo. Queremos perceber como a IA pode de fato gerar eficiência e inovação nas finanças, mas sem ignorar os desafios, né? Segurança, adaptação, regulação, o impacto nos empregos. Vamos a isso? Vamos lá. Retomando aquela ideia do McGarry, os 100 tipos de empregos focados em IA. Ele chama este momento de tempestade perfeita da tecnologia. Adaptação parece mesmo ser a palavra de ordem, né? Sem dúvida alguma. E olha os números. Eles suportam essa ideia de transformação profunda. O relatório da KPMG, por exemplo, ele mostra que empresas que já apostam em automação inteligente, elas reportam ganhos médios que podem chegar a 30%. 30%, uau! Sim, em receita e lucratividade. É bastante significativo. E mais, olha só, análises da Goldman Sachs, Bloomberg, McKinsey, elas projetam que só a IA generativa pode impulsionar o PIB global em 7% 7%? e movimentar, assim, os espantosos 1,3 bilhões de dólares até 2022. A Ambima também reforça isso, sabe? Vê a GenAI como o motor de uma nova era de produtividade financeira. São números realmente impressionantes. Mas assim, onde é que essa transformação está a acontecer na prática? Dentro dos bancos, das financeiras? Onde é que a IA está a ser mais usada hoje? Bem, segundo a KPMG, as áreas de contabilidade e planeamento financeiro estão claramente na liderança. Coisa de 2/3 das empresas já estão ou a pilotar ou a usar IA a Para ler. quê exatamente? Melhorar processos. Isso. Melhorar processos, automatizar relatórios e desenvolver análises preditivas mais sofisticadas. Entendi. E depois dessas áreas, o que vem a seguir? Logo a seguir, vem a gestão de tesouraria e a gestão de risco. Aí quase metade das empresas já recorre à IA para otimizar a gestão de dívida, fazer previsões de fluxo de caixa mais precisas. E detecção de fraudes, imagino. Exatamente. Detecção de fraudes, uma área super crítica, e também a avaliação de risco de crédito. A gestão fiscal, essa ainda está um passo atrás. Porque Complexidade. é muito por causa da complexidade das regras, não é? E também pela necessidade de julgamento humano em certas decisões. Mas, olha, a GenAI está a começar a oferecer ferramentas novas aí também. Faz sentido. E na relação com o cliente final? O que é que a gente está a ver? Imagino que aí as mudanças sejam bem visíveis. Sim, sim, bastante. Temos exemplos como consultores financeiros de automatizados. O JP Morgan até registrou a marca Index GPT. Sério? Index GPT? Sim. E o Morgan Stanley, por exemplo, está a usar tecnologia da OpenAI para, tipo, dar superpoderes aos consultores humanos deles, aumentar a produtividade. Interessante. Claro. Os chatbots para atendimento, cada vez mais comuns.
E o marketing personalizado, que usa IA para analisar o comportamento do consumidor e oferecer produtos mais relevantes. Isso fontes como a UFRGs e a Ambima destacam bastante. Uhum. A Accenture também salienta essa capacidade da GenAI de criar conteúdo novo, código, texto, imagens. Essa parte da criação de conteúdo é realmente uma das coisas mais disruptivas da GenAI, né? Exato. E a KPMG acrescenta ainda outras aplicações importantes. Geração dinâmica de relatórios, imagina relatórios que se escrevem sozinhos com narrativas, Nossa. criação de modelos de previsão mais complexos, gestão inteligente de documentos e monitorização de conformidade regulatória, que é uma dor de cabeça para muitas instituições. Com tanta aplicação assim, a pergunta é: o investimento compensa? As empresas estão a ver retorno, o famoso ROI? Parece que sim. O relatório da KPMG é bem positivo nisso. A maioria das empresas que eles ouviram afirma que o ROI em IA está a cumprir ou até a exceder as expectativas. Mesmo as que estão a começar? Sim, e esse é um dado interessante. Entre as empresas que eles chamam de líderes na adoção de IA, 57% reportam ROI acima do esperado. Mas mesmo entre as iniciantes, quase 30% dizem o mesmo. Ah, bom saber. Sugere que mesmo nos estágios iniciais, os benefícios podem ser bem tangíveis. E isso leva a mais investimento, imagino. Os orçamentos estão a crescer. Exatamente. Em média, as empresas hoje dedicam uns 8,5% do orçamento de TI para IA e planeiam aumentar para 13,5% nos próximos 3 anos. 13,5% é bastante. E as líderes, como era de esperar, já estão num patamar acima. 12,5% agora, projetando ir para 16,5%. E tem uma estimativa da Deloitte, que a Ambima menciona, que sugere que os 14 maiores bancos de investimento podem gerar tipo 3,5 milhões de dólares a mais em receita por funcionário até 2026, só por causa da GenAI. Nossa, 3,5 milhões por funcionário. O impacto na rentabilidade é brutal. É um potencial enorme, sem dúvida. E o setor segurador, que também lida muito com risco, com dados, como é que ele está reagindo a tudo isso? Olha, está em plena ebulição também. Tem um relatório, o InsurTech Global Outlook 2025, da NTT Data, que fala em 40 mil milhões de dólares investidos em InsurTechs. Que são as techs de seguro, né? Isso, as empresas de tecnologia focadas em seguros. 40 mil milhões só nos últimos 4 anos. E a confiança é alta? 70% dos executivos acham que a IA vai ter efeitos profundos no setor nos próximos 3 a 5 anos. E qual tecnologia que gera mais entusiasmo lá? É a GenAI também? Claramente a GenAI. Em 2025, 65% dos executivos apontam ela como a tecnologia de maior impacto. Foi um salto gigante, porque em 2020 eram só 32%. Que diferença! Muita. As prioridades estratégicas agora são automação, personalização, eficiência, conformidade e, pela primeira vez no top 5, a cibersegurança. Cibersegurança no top 5. Interessante. Sim. E, curiosamente, começa-se a falar de computação quântica como a próxima fronteira, especialmente para modelar riscos muito complexos, sabe? Tipo riscos climáticos, que os computadores normais têm dificuldade. Entendi. Ok, então o cenário de oportunidades é vasto. Mas a gente sabe, né? Implementar tecnologias assim, tão complexas, raramente é um caminho linear. Quais são os principais obstáculos? Os riscos que as fontes apontam? Sem dúvida, e é crucial ter consciência deles. O Danilo McGarry, por exemplo, ele alerta para um erro comum: a tentação de automatizar processos antes de otimizar. Como assim? Muitas empresas querem resultados rápidos, aí acabam por pular etapas importantes de redesenhar o processo, de coordenar bem o trabalho humano com o automatizado, e isso pode gerar mais problema do que solução, sabe? Entendi. Isso leva à questão da gestão, da liderança, né? Como é que as empresas estão a organizar-se para liderar essa transformação toda? Esse é um ponto super importante. O McGarry defende que a liderança da iniciativa de IA deveria estar com o CTO, o diretor de tecnologia, ou um diretor de IA dedicado, e não necessariamente com o CEO. Por que essa visão? A lógica dele é que sem essa liderança técnica forte, a capacidade de escalar soluções fica comprometida.
Ele nota também que muitas empresas ainda não têm estruturas internas, tipo conselhos de IA, com poder para aprovar, para supervisionar os projetos mais estratégicos. E a cultura da organização, né? A forma como se lida com a mudança é tão importante quanto a tecnologia. Com certeza. E quais são as barreiras que as empresas mais citam na prática? O relatório da KPMG deve ter dados sobre isso, não? Tem sim. As barreiras mais mencionadas são vulnerabilidades de segurança de dados, citada por 57%, um número bem alto. Quase 60%. Depois, falta de talento e conhecimento especializado em IA, com 53%. A dificuldade em obter dados consistentes e de qualidade para treinar os modelos, 48%. E os custos de implementação, que ainda são elevados, 45%. É interessante ver a segurança de dados ali no topo. E essas barreiras mudam, tipo, conforme a empresa avança na adoção da IA. Sim, isso é fascinante de ver. Para quem está começando, a segurança, a falta de gente qualificada e os custos são as dores maiores. O básico, digamos. É. Mas para as empresas mais maduras, outros desafios ganham peso. Por exemplo, garantir a consistência dos dados em grande escala. O potencial de resultados inesperados ou enviesados dos algoritmos, especialmente com a GenAI. Uhum. A integração com sistemas antigos, os famosos sistemas legados. E, às vezes, a resistência interna dos funcionários à mudança. O relatório da KPMG até traz umas citações que ilustram bem isso. Um CTO britânico queixando-se da falta de dados suficientes, um CFO australiano apontando dificuldades na integração. São desafios muito reais. Você falou em resultados enviesados. Isso toca num ponto super delicado. A fiabilidade, a transparência desses sistemas. A tal caixa preta. Exatamente. É um dos desafios operacionais mais complexos. Várias fontes, a KPMG, a UFS, mencionam esse problema da black box, ou seja, a dificuldade em perceber como um algoritmo de IA chega numa decisão específica. E se não se entende? Como é que você confia no resultado? Ou como corrige erros? Um executivo brasileiro citado pela KPMG lamentava justamente isso, a falta de fontes claras para validar os dados que alimentam a IA. Sem transparência, a confiança fica abalada, né? E resolver problemas fica muito mais difícil. E a questão da segurança de dados que apareceu como a barreira número 1. Como isso se encaixa aqui? Olha, é uma preocupação enorme e super justificada. A IA precisa de volumes massivos de dados para funcionar bem. E muitos desses dados são sensíveis, claro. Dados de clientes, transações. Exato. Isso multiplica os riscos de violações de segurança e exige um cumprimento muito, mas muito rigoroso de leis como a LGPD aqui no Brasil e o GDPR na Europa. A Charlotte Wood, da Ambima, fez um alerta muito pertinente sobre o risco de usar dados de clientes em plataformas públicas de GenAI, tipo ChatGPT. Assim, usar dados da empresa ali. Pois é, você perde totalmente o controle sobre para onde esses dados vão e como são usados. Não surpreende que a cibersegurança tenha virado prioridade máxima para as seguradoras, como aquele relatório da NT Data indicou. Certo. E a precisão? A gente sabe que a GenAI é incrível, mas também que ela pode inventar coisas, dar respostas erradas. Como é que isso afeta o setor financeiro? É um risco operacional bem real. A Wolters Kluwer aponta que os falsos positivos, tipo alertas de fraude que não são reais, e os falsos negativos, fraudes que passam despercebidas, continuam a ser um desafio, mesmo com IA. E a GenAI, em particular, pode gerar análises ou conclusões que parecem super plausíveis, mas estão factualmente incorretas ou baseadas em dados enviesados. Validar a informação que sai da IA é crucial. Outro ponto que eu imagino ser bem complexo é a responsabilidade. Se um sistema de IA falhar, der um prejuízo, quem responde por isso? Essa é uma questão de governança muito complicada. A URFS destaca isso. A cadeia de desenvolvimento e uso da IA envolve muita gente, né? Quem fez o algoritmo, quem deu os dados, quem implementou, quem usou. Atribuir responsabilidade quando algo dá errado não é nada simples. Falta clareza nisso. E os criminosos? Eles também podem usar IA contra as instituições financeiras? Infelizmente, sim. É uma corrida armamentista constante, né? A Wolters Kluwer menciona que os fraudadores já estão usando IA.
para criar identidades sintéticas muito convincentes, por exemplo, ou para tentar enganar os sistemas de detecção. Como assim? Identidades sintéticas? Perfis falsos, criados com IA, que misturam dados reais e fictícios, parecendo pessoas que não existem. E eles usam IA para fazer esses perfis imitarem comportamentos de clientes legítimos, para tentar passar despercebidos pelos sistemas de segurança. É um desafio adicional. Nossa, o FMI, que a Ambima citou, também alertou para riscos legais, reputacionais, operacionais, e a KPMG mencionou uns pontos cegos, foi isso? Isso. Áreas que às vezes são negligenciadas. A transparência, que a gente já falou bastante, é uma delas. A outra é sustentabilidade. Sustentabilidade, como assim? Treinar modelos de IA muito complexos, especialmente os de GenAI, consome uma quantidade enorme de energia elétrica. E isso tem um impacto ambiental que nem sempre é considerado nas estratégias de implementação. É um ponto cego importante. Interessante essa conexão. Com tantos desafios técnicos, operacionais, éticos, qual o papel da auditoria nesse novo cenário, tanto interna quanto externa? É um papel crucial, sem dúvida, e que precisa evoluir rápido. A auditoria interna, como sugere a Wolters Kluwer, deve começar a usar a própria IA como ferramenta. Usar IA para auditar IA? Também, mas não só. Usar IA para monitorar transações em tempo real, detectar anomalias, prever riscos de forma mais proativa. Mas, além disso, a auditoria interna precisa ter um lugar à mesa na definição da estratégia e da governança da IA na organização. Não pode ficar só reagindo depois. E a auditoria externa? O que as empresas esperam dela? Olha, as expectativas são altas. As empresas querem que os auditores externos não só avaliem os controles e a governança dos sistemas de IA que elas implementam. O que é o esperado, né? Sim, mas também que eles usem IA nas suas próprias auditorias. Isso poderia permitir análises de dados muito mais abrangentes, mais rápidas, melhorar a detecção de fraudes, talvez até fazer auditorias contínuas. Mas, curiosamente, a KPMG detetou aí uma falha de comunicação. Falha de comunicação. Só 15% das empresas líderes sentem que os seus auditores falam frequentemente sobre IA com elas. Mas mais de metade, 51%, gostariam que essa conversa fosse mais regular. Parece que há uma necessidade clara de maior diálogo entre empresas e auditores sobre o tema IA. Entendi. Falando em regras, em supervisão, como está a questão da regulação da IA aqui no Brasil? Mencionamos aquele projeto de lei 2338-2023. Que tipo de tensões ele está gerando? Bom, ele tenta criar um marco legal geral para IA no Brasil, né? O principal receio, que aparece em fontes como a Finsiders, é que surjam conflitos Conflitos com quem? com o Banco Central. Exato. Conflitos com as regras que já existem do Banco Central, do CMN, ou que a nova lei acabe por ser muito rígida e acabe travando a inovação, que é muito dinâmica nesse setor. Como assim conflitos? Que poderia dar problema? O PL propõe um Sistema Nacional de Regulação, o CIA, que seria coordenado pela NPD, Autoridade de Proteção de Dados. Houve uma alteração recente no texto para tentar acalmar o setor financeiro, dizendo que o CIA só regularia áreas que ainda não têm regulação própria. Isso preservaria a autoridade do BC e do CMN nas suas áreas. Ah, isso parece resolver, não? Em parte. Mas associações como a Zeta, das fintechs, alertam que ainda assim é preciso garantir uma coordenação muito boa entre esse CIA e os reguladores setoriais, para não ter sobreposição ou regras contraditórias. A Febraban, dos bancos, acha que o impacto pode ser gerido, desde que a regulação setorial específica seja mesmo respeitada. Entendi, a coordenação é chave. E o risco de travar a inovação? Como ele se manifesta? É o clássico dilema, né? Como controlar os riscos sem sufocar o desenvolvimento? O Tribunal de Contas da União, o TCU, chegou a alertar que regras muito pesadas podem aumentar a nossa dependência de tecnologia de fora ou criar barreiras para startups brasileiras de IA. A Cristina Alves, do ITS Rio, defende justamente essa busca por equilíbrio. E a abordagem da lei precisa ser flexível, imagino. A tecnologia muda tão rápido. Exatamente. Definir riscos de forma muito rígida na lei, tipo, classificar de cara qualquer modelo de crédito com IA como de alto risco, pode fazer a lei ficar obsoleta muito rápido.
A Zeta argumenta que talvez seja melhor focar em princípios gerais, boas práticas de governança, em vez de regras super detalhadas para cada aplicação. Uma abordagem mais baseada em princípios. Isso. É uma abordagem que a gente vê em outras iniciativas globais, tipo o Rome Call for an AI Ethics, ou os ambientes de teste regulatórios, os sandboxes, como o que a NPD está a propor aqui. Permitem experimentar com supervisão, aprender antes de regular de forma definitiva. Bem, fizemos uma viagem bastante completa por este universo da IA nas finanças. Se a gente tivesse que resumir as ideias principais para quem nos ouve, o que destacaria? Olha, acho que fica claro o potencial imenso da IA para transformar as finanças, né? Mais eficiência, decisões melhores baseadas em dados, um ROI que parece ser significativo, mas Sempre tem um mais. sempre tem. Como disse o McGarry, a implementação precisa de estratégia. Aquela dica de otimizar antes de automatizar é ouro. E é absolutamente crítico gerir os desafios operacionais, a transparência dos algoritmos, a segurança dos dados, a precisão dos resultados com uma governança forte. Aquelas 7 dicas da KPMG são um bom roteiro para isso. E também ficou claro que há uma espécie de divisão a formar-se, não é? Entre quem avança mais rápido e quem fica para trás. Exatamente. A análise da KPMG com iniciantes, implementadoras e líderes mostra isso muito bem. As líderes, que são 24% da amostra deles, não só investem mais, usam mais a GenAI, Elas colhem mais resultados. muito mais. Tem quase o dobro de casos de uso implementados, focam mais em governança e, como resultado, colhem mais benefícios, tipo 7 benefícios em média, contra 2 ou 3 para iniciantes, e tem um ROI superior. Isso sugere que quem hesitar muito pode ficar para trás de forma bem significativa. Não é só perder ganhos incrementais. Entendi. Para terminar, então, que pensamento final, talvez um pouco provocador, a gente deixa para reflexão? Talvez este. À medida que a IA se entranha cada vez mais nas operações financeiras, a grande questão talvez não seja só o que ela pode fazer, mas sim como a gente pode garantir que essas ferramentas, que são super poderosas, realmente amplifiquem as nossas capacidades humanas e se alinhem com as necessidades e os valores da sociedade. Como a gente pode assegurar que a IA seja usada para criar mais oportunidades, mais acesso e não o contrário? Especialmente num setor como o financeiro, que toca tão diretamente na vida de todas as pessoas. É uma reflexão fundamental, sem dúvida. Encontrar esse equilíbrio entre o entusiasmo pela inovação tecnológica e a gestão responsável das suas implicações é, sem dúvida, o grande desafio daqui para frente. Exige atenção contínua, muito diálogo e ação ponderada.